Meu nome é Cássia Penedo de Lima, sou do curso de História, minha orientadora é a doutora Andréa Marzano e a pesquisa é Em Busca de Velhas Danças, Representações Indígenas na Imprensa de Luanda. Introdução. Luanda, capital de Angola, foi fundada pelos portugueses no fim do século XVI. Luanda foi um grande polo de exportação de escravos para as Américas e durante os séculos 17, 18 e 19 foram reduzidos o número de colonos brancos que, junto com mestiços e negros, que denominavam os códigos culturais europeus, formavam a elite, dedicada ao comércio de escravos e aos cargos na administração colonial, no exército e no clero. Tinha a presença de cativos, libertos e africanos livres, sendo esses últimos designados gentil. Nas últimas décadas do século XIX, houve a proibição da escravidão nos domínios portugueses e sua permanência na ilegalidade. Já a partir do fim do século, houve a edificação da política do indigenato, segmentação da população entre europeus, assimilados e indígenas. Os indígenas submetidos a diferentes formas de trabalhos compulsórios. Indígena é uma categoria jurídica definida por critérios culturais, delimitando direitos e deveres dos africanos que não dominavam os códigos culturais europeus. O ápice do indigenato foi em 1954, com a aprovação do Estatuto do Indigenato. O seu encerramento foi em 1961, com a abolição do referido estatuto. Aqui temos o mapa de Angola, com a localização de Luanda, no litoral, porém é um mapa recente, mas dá para ter uma noção da localização de Luanda no período abordado. Aqui temos uma pintura de uma rua de Luanda no século XVIII. Bom, os principais objetivos da pesquisa. O projeto da orientadora pretende abordar as representações das danças indígenas na imprensa de Luanda, entre 1850 e 1950. Eu fiquei responsável pela busca de material acerca das representações dos segmentos indígenas nos jornais Voz de Angola e A Reforma. Nesta apresentação, abordarei um elemento específico das representações dos segmentos indígenas, fundamental para a contextualização do debate a respeito das danças indígenas entre 1850 e 1950. Bom, trata-se das representações relacionadas ao projeto de exploração do trabalho indígena, que geraram o paradoxo da rejeição da escravidão e aceitação de diferentes formas de trabalho forçado. Será focalizada especialmente a transferência de serviçais para as roças de São Tomé. Bom, as fontes foram analisados os jornais Voz de Angola, de 1908 a 1910, e o jornal A Reforma, de 1910 a 1912. O jornal A Reforma era porta-voz do Partido Reformista de Angola, PRA, criado em Angola após a proclamação da República Portuguesa, tendo em vista a eleição de representantes da colônia para a Assembleia que redigiria a Constituição Portuguesa. O PRA era formado por colonos republicanos de longa data e por pequenas parcelas dos filhos da terra, que são os africanos que dominavam os códigos culturais europeus. Já o jornal Voz de Angola tornou-se o porta-voz do Partido Republicano Colonial, PRC. Sucedeu à Defesa de Angola, de 1903 a 1907, ligado à maçonaria. O PRC foi fundado no mesmo contexto que o PRA, agregando elementos dos mesmos segmentos sociais. Essa é uma transcrição do jornal A Reforma, do dia 29 de julho de 1911, sobre o alcoolismo. Está mais que demonstrado que o uso da aguardente está condenado como pernicioso ao desenvolvimento das raças, tornando-as um tipo degradante, atrofiando-lhes as faculdades
envenenando-as lentamente e, por fim, inutilizando-as para concurso humanitário do trabalho, que tanto é preciso aceitar e defender. Exemplos bem frisantes nos mostram a diferença que existe entre os povos que fazem uso das bebidas alcoólicas e os que não usam. No estado do Congo belga, no Alto do Kassai, os indígenas, tanto homens como mulheres, são fortes, robustos, sadios e inteligentes, porque não usam bebidas alcoólicas, ao passo que o indígena do litoral é raquítico, sem força, estúpido e sem ação. Outro tanto acontece com os indígenas da nossa província. Sobre o alcoolismo, bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas europeias foram historicamente usadas no comércio de escravo ou como presente para as autoridades africanas, facilitando o reconhecimento da soberania europeia. Posteriormente, eram consumidas em grande quantidade, tanto por africanos quanto por colonos europeus. Porém, apenas os africanos eram acusados de alcoolismo. O abuso do álcool contribuía para uma representação negativa dos africanos, associada à preguiça e à imoralidade, o que não acontecia com colonos europeus. Assim, fazia parte de um ideário que justificava a submissão dos indígenas ao trabalho compulsório. Bom, aqui temos a imagem do jornal A Reforma, do dia 29 de julho de 1911, onde foi tirada a transcrição sobre a questão do álcool. O recrutamento de serviçais para São Tomé. Nas primeiras décadas do século XX, as roças de cacau em São Tomé geraram demanda por trabalhadores oriundos da colônia de Angola. Esses serviçais eram formalmente livres, trabalhando sob contrato, embora muitos deles fossem recrutados à força e jamais voltassem para suas regiões de origem. Nas primeiras décadas do século XX, houve uma querela jurídica entre autoridades britânicas e portuguesas. Seriam os serviçais trabalhadores livres ou escravos? Bom, algumas vezes os jornais denunciavam o recrutamento forçado, mesmo que refutassem as denúncias de maus-tratos. Bom, nessa imagem podemos ver uma roça de cacau em São Tomé e lado a lado se encontra os serviçais. Aqui temos uma transcrição do jornal Voz de Angola, de 2 de fevereiro de 1908, que diz: é certo, todavia, que essas leis são de qualquer modo sofismadas para agentes interesseiros que recrutam negros à força e se aproveitam de circunstâncias sociais, jurídicas e outras para fazerem as suas remessas de serviçais, que os agricultores das ilhas pagam bem. Estes serviçais vão sempre a títulos de contratados, mas é certo que não raro esses contratos são artificiosos e involuntários por parte dos negros. Para mais agravar esta situação, corre entre os indígenas de Angola que os que vão para a Ilha de Cacau não voltarão mais, o que os enche de horror pelo contrato, por suporem que os seus irmãos lá morreram sujeitos a maus tratos, e o que hoje está provado ser absolutamente falso. Bom, a crítica à transferência de serviçais para São Tomé. Quando presente nos jornais republicanos, que não era motivado por razões contrárias à dominação colonial ou à exploração do trabalho africano, predominava a preocupação com a saída de trabalhadores para as colônias de Angola. O que na verdade pretendia-se era manter esses trabalhadores em Angola para que seu trabalho fosse explorado em empreendimentos locais e não exportado para fora de Angola, como São Tomé.
Bom, temos um trecho do jornal A Reforma, do dia 16 de setembro de 1911. Angola tem recursos próprios para empregar todos os seus indígenas. Sabe-se que o indígena pouco trabalha porque pouco precisa e só trabalha para vestir e beber. É certo que, por conveniência geral da nação, deve ser distribuídos os recursos aos seus diferentes domínios, segundo a ordem das suas necessidades, e, portanto, São Tomé, ilha extremamente laboriosa e produtiva, deve ser fornecida de gente para seu desenvolvimento. Mas não é só de Angola que essa gente deve ser fornecida, porque temos outras colônias que têm gente para emigrar para o estrangeiro e com mais razão podia ir para São Tomé. Conclusão: embora contivesse críticas ao recrutamento forçado de serviçais, os jornais republicanos analisados não questionavam a dominação colonial e a necessidade de exploração do trabalho indígena. O que ocorria era a transferência de serviçais para São Tomé, que gerava temores em torno da perda de braços que poderiam comprometer o desenvolvimento da economia colonial em Angola. A preocupação com a disseminação de notícias sobre as condições análogas à escravidão e maus tratos aos trabalhadores nos domínios portugueses, embora fosse às vezes revestida de argumentos morais, era motivado pelo temor da resistência dos indígenas e da opinião pública internacional, em um contexto de concorrência entre nações europeias que se refletia ao domínio extra-europeus. Aqui temos as referências bibliográficas. E no final das referências, os dois jornais utilizados.